Bandeirantes acontece. 4h20. Cláudio Zaidan, o nosso entrevistado está na linha. Ronald, obrigado. Vamos conversar com o Evaristo de Miranda, que é escritor, pesquisador da Embrapa, especialista em ecologia, em agricultura, meio ambiente, gestão territorial e hoje é um diretor territorial da Embrapa. Tudo bem, Evaristo? Obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Zaidan, Ronald, prazer falar com vocês. Prazer é nosso. A gente sabe que a Embrapa, eu até citava outro dia aqui, há muitos e muitos anos, né? Quando eu trabalhava em lavoura, com gado e tal, mas eu era apenas um empregado da roça ali, não era minha. Mas eu ficava impressionado com o trabalho da Embrapa e também do Instituto Agronômico de Campinas. Eu até relatei um caso que aqui pelos lados do Cerrado, a soja era considerada inviável. E o Instituto Agronômico desenvolveu a IAC8, né? Hoje, claro, há outros cultivares muito mais sofisticados, mas na época aquilo foi uma revolução. Ou seja, os pesquisadores brasileiros na área agrícola têm muito a ver com o boom econômico do agronegócio, da agricultura e da pecuária brasileiras. Não, Evaristo? Eles têm a ver com isso e, na realidade, são três coisas que eles têm a ver que andam juntas, né? Quer dizer, é essa competitividade da agricultura, porque não adianta você produzir muita soja se você produz mais caro que os outros, né? Então você precisa ter produtividade e rentabilidade. Então, se o Brasil hoje é um grande exportador e continua aumentando as exportações, por exemplo, em soja, né? É porque nós produzimos soja de forma rentável. Isso aí é sinônimo do que você falou, de tecnologia, de inovação. Hoje nós temos dezenas de variedades de soja. Mesmo para a linha do Equador, nós temos várias variedades. Você tem soja lá para o hemisfério norte, lá para Roraima, para o Amapá. Você tem soja adaptada a diversas condições, para a região oeste da Bahia, a diversos tipos de solo, com ciclos mais curtos, mais longos, dependendo do sistema de produção que ela entra. Então, o produtor hoje ele recebe uma grande diversidade, né, de opções dentro da soja. A imensa maioria são sojas transgênicas, mas que têm características de grande interesse. E o terceiro aspecto é que tem que ser sustentável, né? Você não pode fazer isso destruindo o seu solo, destruindo a água, contaminando, comprometendo a fauna, a biodiversidade. Então, praticamente na agricultura brasileira hoje, quando você fala de sustentabilidade, você está falando de competitividade, porque não dá para ser competitivo sem ser sustentável, né? E tem que ser rentável. Então, essas coisas andam juntas e a Embrapa e os institutos de pesquisa, as universidades, têm um papel muito grande nisso. Agora, a Embrapa são mais de 2.000 pesquisadores, 44 centros de pesquisa, então ela tem uma implantação, é a maior instituição de pesquisa agropecuária do hemisfério sul, né? E a Embrapa territorial especificamente? Qual é o cerne do trabalho dela? Nós acompanhamos a dinâmica territorial da agricultura brasileira. Quer dizer, onde estamos plantando milho, onde estamos plantando soja, qual é a expansão da irrigação, onde estão ocorrendo uma desconexão entre a infraestrutura, não é, logística, onde é que estão os armazéns. Então nós temos cadastrado 17 mil armazéns, tudo com imagem de satélite, né? Onde está a armazenagem, onde está... Agora, por exemplo, no período do coronavírus, à medida que o coronavírus ia aumentando, e vai aumentando nos municípios, mais para o interior, porque ainda nem chegou em muitos lugares, né? Há o risco de você ter naquele município, por exemplo, um frigorífico que exporta ou que fornece para cidades e que, às vezes, por uma decisão do prefeito, não muito bem raciocinada, fecha o frigorífico, né? E aí isso pode ter um impacto. Nós montamos todo um sistema territorial para o Ministério, desde o mês de março, onde o Ministério acompanha territorialmente, né? Desenvolvemos esses programas, o que está acontecendo com a pandemia e possíveis detecção precoce de impactos para a agricultura. Então, tudo que tem dimensão territorial, logística, armazenagem, uso das terras, ocupação do território, cadastro ambiental rural, tudo isso faz parte do nosso trabalho.
Senhor Evaristo, aqui é Ronald falando. Na semana passada nós falamos sobre um assunto da China acelerar um processo de reformas na área agrícola para aprimorar o abastecimento, uma demanda sempre muito grande por alimento, e o Brasil um dos principais fornecedores de alimento para a China. E de que forma esse tipo de movimento mexe com o trabalho da Embrapa, que já busca, claro, a excelência na produtividade, no desenvolvimento de técnicas, mas que pode ter à frente um desafio muito grande se a China, por exemplo, passar, eu sei que vai um tempo nisso ainda, mas a China passar a ser mais capaz de resolver os seus problemas ligados à alimentação da população. A China é importante para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, é assim, uma pessoa, em média, para viver, não é? Ela precisa comer 250 quilos de grãos. Quer dizer, tem que ter 250 quilos de grãos por ano, por pessoa, né? Então, se o país, você pega a produção do país, divide pela população, se der menos de 250 quilos, isso significa que ele tem que importar alimentos. Isso é o caso de grande parte de países africanos que não conseguem produzir, assim, simplificando, 250 quilos de grãos por habitante, mas é o caso da Coreia do Sul, é o caso de vários países da Europa e é o caso da China, não é? A China, nesse quadrimestre agora, 73% da soja que o Brasil exportou, 73% foi para a China, entendeu? É uma exportação enorme. Ela depende muito da soja brasileira, e isso pede extensão territorial. Então, o que a China pode realmente continuar evoluindo é na produção de suínos, que ainda é de um nível tecnológico muito baixo, né? Com esses problemas de sanidade, com uma peste suína, não é? É toda a questão da proteína animal na China, falta de cadeia de frio, quer dizer, essa utilização de animais selvagens, etc., né? Estava vendo agora nas redes lá da Europa, eles falando que um monte de mercados desses que estavam proibidos voltaram a funcionar em vários vilarejos, etc, etc. Então a China, eu acho que ela vai continuar, pode ser que ela melhore, todos desejam até, que ela evolua, né, na produção assim concentrada de proteína animal, sobretudo de suínos, né, mas assim, culturas que pedem grandes extensões territoriais, a China não tem terra para isso. Pode aumentar um pouco a sua produtividade, mas ela depende umbilicalmente, não é hoje, na sua alimentação do Brasil. A Embrapa já foi, de alguma forma, consultada ou chamada para algum processo de consultoria para tentar, de alguma forma, diante dessa aridez, né, dessa hostilidade do solo para com a produção de alimentos em território chinês, a Embrapa já foi colocada como consultora para algum tipo de avanço lá na China para desenvolvimento de tecnologias para a produção de alimentos? Não, mais do que isso, tem colegas que estariam mais qualificados que eu para falar disso, né? A área de cooperação internacional da Embrapa, a própria diretoria da Embrapa. Mas a Embrapa, ela manteve, inclusive, um laboratório lá na China, né? Conjunto, né? Nós temos troca de informação, troca de pesquisadores. Então, existe uma proximidade na parte científica, acadêmica, né? Com a China muito grande, nós também na parte de satélites, temos várias coisas com a China. Existe um satélite sino-brasileiro, né, que é o Cibers, que foi desenvolvido em conjunto. Então, no campo científico, nós vamos continuar cooperando muito com a China. Eu escrevi um livro sobre a sustentabilidade da agricultura brasileira, que chama Tons de Verde. Esse livro rapidamente teve 3 edições em inglês e português, e agora saiu a edição em mandarim desse livro. Eu estou com esse livro em mandarim. Então, enfim, para dizer que realmente, na área científica, existe muita colaboração com eles. Evaristo, muitas vezes, inclusive a ministra Tereza Cristina disse algumas vezes, né, que a produção brasileira, exatamente por conta da produtividade que você ressaltou, e também de novas tecnologias, novas técnicas de plantio e de colheita, etc., é capaz de aumentar consideravelmente o volume produzido e, portanto, atendendo o mercado interno e os mercados externos, sem expansão territorial, sem expansão considerável da área a ser cultivada. E que isso também é observado na pecuária. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e emendo já uma outra questão, para você falar à vontade. Qual a sua opinião sobre a política ambiental brasileira? Olha, a nossa agricultura, não é? Ela constantemente aumenta a sua produção, a sua produtividade,
sem aumentar a área, não é? Se nós tivéssemos que estar fazendo agora, como fazemos, né, uma safra, fizemos de 250 milhões de toneladas, certo? 250 milhões de toneladas. Nós, com 50 milhões, estamos alimentando o Brasil. 50 milhões de toneladas vai dar 250 quilos por habitante. 50 milhões de toneladas alimenta o Brasil. Nós estamos fazendo 250 milhões, 5 vezes o que precisa para alimentar o brasileiro, só de grãos, né? Então, hoje nós estamos alimentando quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Estamos alimentando o planeta. Só que esse aumento da produção se deve essencialmente ao aumento da produtividade, no caso da produção vegetal. No caso das pastagens, é simples. Todo ano diminui a área de pastagem no Brasil. Quanto que tem de pasto no Brasil em 2020? Menos do que tinha em 2019. E, por sua vez, em 2019 tinha menos que em 2018. E assim vai. Se você olhar desde 1990, por exemplo, nos últimos 30 anos, a área de pastagem diminui todo ano, diminui, cada vez tem menos pasto no Brasil. A área da pastagem diminui todo ano no Brasil. Só que o número de bois aumenta todo ano. Se nós vamos lá nos anos 90, para concluir, e compara com hoje, lá por volta de 1990, nós tínhamos assim, números redondos, né? Tínhamos 220 milhões de hectares de pastagem, 220 milhões de hectares de pasto. E tínhamos um rebanho de 160 milhões de cabeças. E hoje é o contrário, exatamente o contrário. Nós temos de pastagem 160 milhões de hectares, da ordem disso, e de cabeças 220 milhões. Né? E isso está ocorrendo, sobretudo, na própria Amazônia. Nós temos hoje um aumento do número de bois por hectare. E aí essa pastagem está cedendo terreno para a agricultura. E mais que isso, nem se trata de um antagonismo entre pasto e agricultura. Existe no Brasil uma experiência que a Embrapa contribui muito nela, que chama integração lavoura-pecuária. Quer dizer, no mesmo lugar, você faz lavoura e faz pecuária. Nós já temos quase 15 milhões de hectares com integração lavoura-pecuária. Por exemplo, você planta o milho, mas junto com o milho você plantou a braquiária. Quando você colhe o milho, a braquiária cresce e já vem o gado ali. Então, isso tem trazido uma integração que beneficia tanto a pecuária, porque aquele pasto se beneficia do adubo que foi usado para o milho, por exemplo, né? E deixa também esterco ali naquela área que o gado pasta, etc. É um paradoxo, mas nos últimos 5 anos, vocês que cobrem a área agrícola, você que já trabalhou nisso, deve saber, quando chega esses meses do inverno, o gado emagrece, não tem comida, etc, etc, né? Pois bem, nos últimos 5 anos, aqui na região sudeste e no sul, tem uma tendência do gado engordar agora no inverno. Engordar no inverno, graças à integração lavoura-pecuária. Então, o Brasil realmente não precisa expandir, não é, a sua agricultura no bioma Amazônia, pelo menos essa não é a realidade atual. Nós estamos ampliando a produção dessas duas maneiras, integrando a lavoura e a pecuária, reduzindo pastagem, ampliando a área cultivada, mas, sobretudo, ganhando com tecnologia, com produtividade. Como é que o senhor avalia... Oi, Zaidan, quer fazer primeiro? Não, vontade, Ronald. Depois eu faço a última minha. O profissional que lida com a agricultura, com a agropecuária aqui no Brasil, o senhor teve a oportunidade de estudar fora do Brasil, tem muita gente hoje se formando e ganhando excelência nesse tipo de trabalho aqui mesmo em território brasileiro. Qual é o diferencial do profissional brasileiro? Porque eu entendo que quem está lá de fora e percebe esse desenvolvimento e a produtividade crescendo por metro quadrado, quer tentar entender quem é esse cara aqui do lado de cá, faz essa coisa acontecer. Como o profissional brasileiro formado aqui no Brasil é avaliado por quem observa esse mercado de fora para dentro? Hoje é impressionante o grau de sofisticação profissional da agricultura brasileira. Antigamente a agricultura era um modo de vida, né? Era uma casinha com varanda, o cara vivia no mato ali, plantava, criava umas galinhas. Hoje não, é uma realidade econômica, né? E uma realidade que se sofisticou muito. Se você for olhar, por exemplo, os drones, que a gente vê muita coisa de drone hoje, filmagem, etc., né? Mas, na realidade, vai olhar o mercado de drone no Brasil, mais de 70% dos drones, quem compra é a agricultura. Você está usando drone para fazer controle biológico de pragas, né? Então, você precisa de profissionais cada vez mais sofisticados trabalhando no campo. Existe muita integração entre as máquinas de comunicação.
E quando a gente olha o perfil dessa agricultura moderna, você tem muitos jovens. Enquanto no Nordeste, que está mais atrasado, no semiárido, há um envelhecimento da população rural, quando você olha o Centro-Oeste e outras regiões do Brasil, tem havido um verdadeiro rejuvenescimento da população rural, porque são profissionais competentes, zootecnistas, técnicos, agrônomos, veterinários, né? Uma pessoa que se forma hoje em veterinária, em agronomia, se ele for para o Centro-Oeste do Brasil, se ele for para a região do Mato Piba, ali no sul do Maranhão, no sul do Piauí, no oeste da Bahia, no Tocantins, ele vai fazer uma carreira brilhante, não é? E quanto mais ele entender dessas novas tecnologias que implicam informática, mecatrônica, etc., nossa, ele tem um futuro muito promissor. O mercado emprega muito, né? A agricultura paga, né? E você vê o resultado, que nesse quadrimestre, enquanto toda a economia do país está caindo, a agricultura cresceu, né? As exportações nesse primeiro quadrimestre foram 6% superiores ao ano passado, né? E a agricultura continua produzindo muito. O PIB, nós temos uma previsão de queda no PIB do Brasil de 5%, mas o PIB da agropecuária, a expectativa é de que ele cresça de 2,5% a 3%. Então, oportunidades profissionais muito boas, muito grandes. As pessoas têm uma perspectiva de ascensão, né? De ascensão. Outro dia eu fui entrevistar lá no Mato Grosso um operador de máquinas, né? E eu quis marcar com ele depois do trabalho dele. Ele operava máquinas, né? E ele falou para mim se podia ser às 8 horas, né? Eu imaginei, e ele já me marcou assim num bar, lá enfim, num lugar assim público. E eu imaginei que iria tomar banho, né? Eu falei, poxa, mas que horas que você para, né? Ele falou, não, eu paro às 5, né? Eu falei, mas só às 8? Ele falou, não, porque eu saio e vou para a academia, né? E depois eu tomo banho. Então, a vida mesmo dessas pessoas mudou muito, né? Tudo mudou muito. E a qualidade de vida, os índices de desenvolvimento humano, no caso do Centro-Oeste, por exemplo, onde tem o agronegócio, são os mais elevados do país, né? Evaristo, a última aqui da minha parte é um problema que imagino não está diretamente ligado ao seu trabalho aí cotidiano, mas você como pesquisador e, claro, inteirado do que acontece na produção, os problemas do produtor e tal, claro que já deve ter pelo menos observado o problema e pensado a respeito. É um problema que apareceu inclusive como assunto importante na disputa eleitoral para o governo de São Paulo em 2018, entre Márcio França e Dória, né? E em Minas Gerais, parte importante do Triângulo, no estado de São Paulo, mas há regiões com produção importante de milho, de soja, de sorgo, com nascentes de água, e de repente, ou nos últimos anos, surge aí um devastador, que é o javaporco, né? Sem predador natural, já que ele não é nativo, e as onças desapareceram dessa região, né? Encontraram no Pantanal e tal, e não há predador natural e reproduzem com uma velocidade extraordinária e devastam lavouras inteiras e também acabam destruindo nascentes de água. Se tornou um problema muito grande para muitos produtores brasileiros. Os institutos de pesquisa têm como ajudar, de alguma maneira, a tentar controlar esse problema? Olha, você mencionou aí, né? O meu mestrado e o meu doutorado é em ecologia, né? Então eu sou ecólogo, né? Não sou ecologista, mas sou ecólogo, né? E você falou assim, as onças não controlam. Não, se tivesse onça, a função do predador não é acabar com a presa. A função do predador é melhorar a população de presa. Melhorar. Ele come os velhos, come o que ficou doente, come o que quebrou uma pata. Se você olhar, a função dos predadores, assim, resumidamente, eles melhoram a população de presa. Eles melhoram a população. Jamais eles vão assim, extinguir, eliminar. Eles dependem daquilo, né? Então, no caso dessa espécie exótica, que se espalhou de uma maneira impressionante, né? E destrói mesmo plantações e, inclusive, invade criações de porcos, né? Quando vê vão lá até para reprodução sexual mesmo, quer dizer, as leitoas, né? É uma coisa complicadíssima, né? E são perigosos porque investe contra pessoas, né? São animais muito grandes, né?
E nós temos uma burocracia enorme, né, para poder fazer esse controle desses animais, que é abatendo. Quer dizer, eles já são um problema na Austrália, são problemas em vários lugares, né? E eles são controlados. O único jeito é o homem. O homem criou o problema, ele tem que controlar. As pesquisas ajudam a fazer mapeamento de habitats, ver onde eles estão localizados, etc. Mas você tem que exercer esse controle. A capacidade de multiplicação deles é enorme, né? Pode chegar a fazer 2, 3 gestações num ano. Tem alimento de sobra, porque está lá a agricultura, né? Então, e você tocou num desafio muito grande. E o pior é que eles transportam muitas doenças, não é? Muita parte dessa fauna é depositária de doenças que depois vêm para os animais domésticos e vem inclusive para o homem, né? Então eles são também um problema sanitário. Então nós temos que entender que nós temos que manejar, quer dizer, você tem que gerir, sobretudo depois que a gente reconstituiu mata ciliar, as áreas de preservação permanente, e nós criamos corredores enormes que os animais vão por aí e chegam, inclusive, como os macacos, todos chegaram em áreas urbanas, né? E vindo com a febre amarela, vindo com outros problemas. Então, nós temos que ter uma busca, né, com base científica, mas sem tanta burocracia, né, de poder controlar esses animais. Mas é complexo, porque a burocracia é enorme para fazer isso de termos legais, para usar arma de fogo. Não é com qualquer arma de fogo pequena que você combate esse animal, não. Você precisa de calibre muito potente mesmo, né? Então, não é uma coisa simples, né? Mas, assim, nós estamos perdendo essa guerra atualmente, né? Na Austrália, eles usam até helicóptero para ficar batendo esses animais, tal a gravidade, né, do problema. Mas lá eles têm uma tradição de manejo, né, de fauna, né? Eles têm uma tradição de manejo, na Europa também. Mas você tocou num ponto que as pessoas falam um pouco, e eles destroem o meio ambiente, porque eles fuçam em volta dessas nascentes e têm destruído muita nascente, muita APP. É um problema muito sério mesmo, e não há cerca que segure isso. Evaristo Miranda, presidente da Embrapa Territorial, para a gente encerrar, num momento como o senhor mesmo falou, né, a economia dos países em frangalhos, o agronegócio aqui no Brasil, mesmo com essa situação, vai crescer neste ano de 2020. Nesse momento, o Grupo Bandeirantes lança um novo canal para agroinformação, é o Agro Mais, que entra no ar no próximo dia 22, que tem como parceiros a CNA, a IPA, a Sebrae, a consultoria da Tagro e também a Embrapa, e eu queria desejar boas-vindas e queria saber do senhor o que o senhor espera desse novo canal de informação do agronegócio. O agronegócio ele é desconhecido do público urbano, né? As pessoas acham, por exemplo, que a soja que a gente produz é para exportar, né? Quando praticamente metade é consumida aqui. Ele não sabe que de manhã, quando ele escova o dente, na maioria das pastas de dente tem lecitina de soja, né? Se ele tomou leite de manhã, é porque aquela vaca recebeu concentrado de soja. Se ele comeu presunto, aquele porco foi alimentado com soja, quer dizer, o óleo de soja, a soja está no nosso cotidiano. As pessoas desconhecem o quanto o agronegócio, né, está presente no seu cotidiano. Eu acho que o Agro Mais, ele vai falar para o campo, certamente com hard news, etc., mas ele vai ter uma série de programas, de entrevistas. Eu mesmo vou ter um programa lá, chama Brasil Verde, né? Onde semanalmente nós vamos trazer pessoas que fazem, porque a sustentabilidade da agricultura brasileira ainda é desconhecida, é invisível. E o José Martí, que é um líder lá da história de Cuba, né, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, que a melhor maneira de dizer é fazer. É fazer. Então eu vou trazer pessoas que fazem e que vão mostrar o que elas estão fazendo, não é? Nesse campo, no campo da sustentabilidade, no campo do verde. Muito bem, Evaristo Miranda, presidente da Embrapa Territorial, seja bem-vindo ao Grupo Bandeirantes. Muito obrigado pela participação, até uma próxima. Até uma próxima, eu agradeço. Agora faltando 15 minutos e meio para as 5 horas da tarde. Bandeirantes acontece.